Imagina pegar um mito de 2.700 anos e colocar o Tom Holland falando assim: meu pai tá voltando pra casa. Pô, galera, eu ri, mas depois eu parei, porque isso não é preguiça de roteiro, não. Isso é o Christopher Nolan, o cara do Oscar, o cara do Oppenheimer, apostando 250 milhões de dólares numa ideia poda. Tipo, e se a Odisseia fosse uma história contada como se tivesse acontecido ontem? Sem CGI espalhafatoso, sem deus de tridente piscando pra câmera, só a natureza filmada em IMAX de 70mm tentando te matar a todo tempo. E olha que isso tá dividindo muita opinião, tá, galera? Fica comigo aqui até o final que eu vou te mostrar exatamente o porquê que a Odisseia pode ser o filme mais épico, mais corajoso ou mais arriscado da carreira do Christopher Nolan. E aí, Geeks, eu sou o Moisés e aqui no Geeks a gente vai falar sobre o filme que tem mais estrelas juntas que o elenco do Real Madrid. E hoje é papo sério, a Odisseia estreia no dia 16 de julho e vem carregada de decisão de risco, então bora entender cada detalhe disso. O primeiro ponto é sensacional, o Matt Damon emagreceu de verdade pra viver o Odisseu, sem prótese, sem barba de plástico grudada com cola quente atrás da orelha. Porque né, Hollywood adora fazer aquele CGI de deus grego que parece um personagem de jogo de PS2 remasterizado, aquele bíceps brilhando, cabelo perfeito no vento, que nem existe no estúdio. E o Nolan falou não pra isso tudo, fez uma coisa mais naturalzona. E o negócio fica ainda mais interessante quando você entende o conceito central desse filme, que os deuses gregos não são personagens, eles são fenômenos da natureza. O Poseidon não é um cara de tridente fazendo pose de vilão de anime. Poseidon é uma correnteza brutal que vira o barco do meio pro nada. Um eclipse vira sinal dos deuses, uma tempestade de areia vira a fúria do Poseidon e a natureza é o vilão. E isso é genial porque tira aquele lance de fantasia barata e coloca o público dentro do medo real que um grego da antiguidade sentiria de verdade. Seria tipo, imagina se ao invés de mostrar o Thanos estalando os dedos, o filme mostrasse metade da população simplesmente sumindo enquanto uma luz roxa passa no céu e ninguém entende o motivo. E é muito aterrorizante isso, né? E essa é a aposta do Nolan nesse filme. O segundo ponto é onde separa quem assiste o filme de quem estuda filme. O Nolan pegou o poema de Homero, que já é bagunçado por natureza, cheio de flashback, cheio de história dentro de história, e ele fez o que ele sempre faz, ele quebrou a linha do tempo totalmente. Pensa assim, você tem a Guerra de Troia, tem 10 anos de viagem, tem a Penélope segurando o reino sozinha em Ítaca, 3 linhas temporais, 3 realidades diferentes, e o Nolan não vai te entregar isso numa ordem bonitinha, jamais. Ele vai te jogar no meio do naufrágio primeiro, aí volta e avança e faz montar o quebra-cabeça com a sua cabeça. Se você já viu A Origem, sabe que o Nolan ama camada dentro de camada nos filmes dele. Se você já viu Oppenheimer, você sabe que ele já testou esse formato colorido e o preto e branco, presente e passado, culpa e consequência andando junto. E agora ele aplica essa mesma lógica para um mito de um guerreiro tentando voltar para casa. Isso é muito arriscado porque é o filme que você não pode deixar rodando enquanto mexe no celular. Se você piscar, já perde o fio. E aí eu já te aviso, quem for assistir a Odisseia achando que vai ser tipo 300, com grito de guerra, câmera lenta toda hora, meu amigo, senta lá que vai vir a aula de estrutura narrativa. E o terceiro ponto é o que a temperatura mais sobe, a Zendaya como Atena. Não é qualquer escalação, é a deusa da sabedoria e da estratégia guiando o herói mais estrategista da mitologia grega. Faz sentido narrativo, faz sentido de casting, até aqui ninguém reclama de nada. O problema ou a polêmica, se você preferir falar, é o Tom Holland. O cara saiu direto do traje de Homem-Aranha pra ver o filho do Odisseu. E beleza, ele tem talento pra isso sim. Só que aí entra a frase que quebrou a internet: meu pai tá voltando pra casa. Bota aí na edição, tipo. My dad is coming home. Simples assim, sem esque, sem verbo bonito de tradução clássica. Fala de gente normal de 2026, dita num contexto de 2.700 anos atrás. E aí diz que esse vídeo de vídeo público. E é literalmente por isso que eu tô fazendo esse roteiro hoje. Esse pedaço fica muito embolado pra mim. Qual é a pegada que o Nolan tá querendo fazer. Enquanto isso não se resolve na minha cabeça, resolve pra mim uma coisa mais simples. Se inscreve aqui no canal, sério? Dá o like aí. Voltando. Tem gente defendendo essa modernização, dizendo que isso aproxima o mito de quem nunca leu Homero na vida. E tem gente chamando de preguiça, de quebra de imersão, de traição ao tom épico que Emily Wilson tentou resgatar na tradução mais recente do poema, que inclusive foi referência direta do Nolan para escrever esse roteiro. E é real que os dois lados têm razão. Porque um diálogo moderno pode fazer você sentir medo de um filho esperando o pai voltar para casa de uma guerra que nunca mais acaba. Ou ele também pode simplesmente tirar da Grécia Antiga e te devolver para o seu grupo de família no WhatsApp. A linha entre genial e constrangedor é muito fina nesse pedaço, é fininha. Então é isso, galera. Um Odisseu sem prótese, sem CGI de brinquedo, só o Matt Damon magro, real, cansado da guerra, deuses que não são personagens, são a própria natureza tentando te destruir, e uma estrutura de tempo quebrada do jeito que só o cérebro do Nolan consegue fazer. 250 milhões de dólares, câmeras IMAX que nem existiam antes desse filme, um ano de fila pra sessão e uma aposta gigante que dá pra pegar o texto mais antigo da literatura ocidental e fazer o público de 2026 sentir o mesmo medo que um grego sentia há 3 mil anos atrás. E agora eu quero saber de você. Você prefere o épico clássico formal
ou aquele mais solene, com aquela história com H maiúsculo? Ou você tá do lado do Nolan nessa aposta ou prefere um realismo mais cru nesse filme? Deixa aí nos comentários que eu quero saber sua opinião. Bom, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, já deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para notificações e até o próximo vídeo. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a